Ok, pessoal, então agora a gente vai ver aí um pouquinho sobre algarismos significativos e notação científica, né, para que vocês tenham alguma noção de como é que pode se fazer algumas operações aí com algarismos significativos. O plano dessa aula vai ser aí trabalhar primeiro medidas de incertezas, depois arredondamentos, depois operações com algarismos significativos e por fim notação científica. Eu vou utilizar aí um raciocínio similar aos registrados no livro didático, que vai estar aí na referência ao final aí dos slides, tá? E aí vamos considerar primeiramente o seguinte problema. Digamos que a gente queira medir a distância do primeiro ao último fio de bigode dessa caricatura do Einstein, que está ilustrada aí na figura. A gente pode utilizar uma régua aí para fazer essa medida, como está ilustrada aí, tá? Aqui vai ser o primeiro fio, aqui vai ser o último fio. A gente quer medir essa distância, vai utilizar essa régua. E aí vou dar um zoom para mostrar o problema de forma mais pormenorizada. Percebam que o primeiro fio está alinhado aqui com zero e o último fio vai ficar aqui nessa posição. Essa distância entre dois traços grandes é a distância entre 1 centímetro, entre os traços menores é a distância equivalente a 1 milímetro. Esse traço intermediário equivale a 5 milímetros. Aqui teríamos o 6, o 7, o 8 e o 9. Então o fio de bigode ficaria exatamente nessa posição aqui. Perceba então que, com certeza, essa medida tem mais de 1 centímetro, porque esse fio de bigode está muito além de 1 centímetro. Com certeza também ela tem mais de 8 milímetros, porque está além do 8 milímetros, que vocês podem ver aqui. E então essa medida deve ser uma medida do tipo 1,8x, onde x é uma estimativa a ser feita entre o 0 e 9. Tá? Então a gente vai utilizar a seguinte convenção para fazer a estimativa. Se esse fiozinho tivesse exatamente aqui no meio entre 8 e 9, essa estimativa seria 5. Tá? Como ela está além, a estimativa deve ficar entre 6, 7, 8 e 9. Tanto mais próximo do 9, quanto mais perto a extremidade do que estiver medindo tiver do milímetro mais à frente, né, mais à direita, né? E se tiver aquém aí dessa metade dessa distância, a gente deve estimar essa posição entre 1 e 4, aliás, entre 0 e 4, tanto mais perto de 0, quanto mais perto a extremidade estiver no milímetro inferior, ok? Então tá, nesse caso, como está bem perto aí do 9, eu vou fazer a estimativa 9. Então o resultado dessa medida seria aí 1,89 centímetros. Né? O que é importante de registrar aqui? Esses dois algarismos, o 1 e o 8, que a gente tem certeza são chamados de algarismos significativos, e esse algarismo aí, resultado de uma estimativa, é chamado de algarismo duvidoso. Tá? Toda medida carrega consigo uma incerteza. Onde é que vai estar essa incerteza? Nesse último dígito aqui, no caso no 9, ok? Mesmo que a gente utilize um instrumento de medida que não permita que se faça uma estimativa, como é o caso do paquímetro, eu vou deixar aí uma referência, que vai ser um vídeo do YouTube em que vocês podem verificar como é que se faz uma medida com o paquímetro. Vocês vão perceber que nesse instrumento não se tem a estimativa, mas mesmo nesse caso, o instrumento carrega consigo uma incerteza. Se vocês fizerem aí várias medidas, mesmo que seja do mesmo objeto, utilizando um paquímetro, vocês vão perceber que pode acontecer de um resultado sair diferente do outro. Então, o instrumento carrega consigo uma incerteza. Disso a gente não consegue se livrar. Ela pode ser minimizada de acordo aí com o grau de sofisticação da experiência, ou então a engenhosidade aí do investigador, mas sempre vai ter uma incerteza decorrente aí de um erro que a gente não vai conseguir contornar. Sempre vai ter. E ela sempre fica nesse último dígito aqui, que é chamado de algarismo duvidoso. Ok? Bom, pessoal, antes de dar sequência aí, para falar sobre as operações com esses algarismos, a gente precisa saber como é que se faz o arredondamento. A gente já tratou disso em sala, mas eu vou reforçar aqui. Então, quando a gente quiser aproximar um número decimal para alguma de suas casas, se o número imediatamente à direita for menor do que 5, né, a gente vai desprezar todos os demais números, como nesse caso aqui. Ó. A gente quer arredondar o número 6,5423 para a segunda casa, ou seja, aqui para a casa do 4. Então a gente vai olhar para esse número que está imediatamente à direita, é 2, é menor que 5. Então a gente simplesmente vai desprezar esses dois dígitos aqui, o 2 e o 3. A aproximação então seria, no caso, 6,54. Já se o número imediatamente à direita for maior ou igual a 5, a gente vai acrescentar
uma unidade a casa para a qual se deseja fazer a aproximação e desprezar as demais. Então aqui, se a gente quisesse arredondar esse número para a casa das unidades, ou seja, para a casa do dígito 6, que é o dígito que está na casa das unidades, a gente vai olhar para esse número aqui, como ele é maior ou igual a 5, por ser igual a 5, a gente vai acrescentar uma unidade aqui ao 6 e desprezar os demais números. Então essa aproximação seria 7. Ok? Então é assim que a gente vai arredondar aqui. Bem simples, né? Bom, agora a gente já pode falar sobre a soma, subtração e multiplicação dentre esses números. E aí, vamos utilizar um exemplo para tratar desse assunto, né? Digamos que a gente queira multiplicar aí essa medida do bigode por mais uma outra medida, digamos que ela tenha sido 3,1. Qual deve ser a resposta, pessoal? Então, veja, esse número aqui, o 3,1, tem apenas um algarismo significativo, que é o 3. O 1 já é o algarismo duvidoso, tá? O 1,89 tem dois algarismos significativos, o 1 e 8, e um duvidoso, que é o 9. O resultado de qualquer uma dessas operações não pode ser mais preciso que o resultado menos preciso. Então, deve ter exatamente o mesmo número de algarismos significativos, dígitos significativos, do número que tiver aí a menor precisão, no caso 3,1, que só tem um algarismo significativo. Então, ele é o menos preciso. O nosso resultado não pode ultrapassar essa precisão aqui. Então, também só pode ter um algarismo significativo. Então, quando a gente fizesse essa soma aí, né, desculpa, essa multiplicação, desculpa, o resultado que vocês podem ver numa calculadora, que seria 5,859, deve ser aproximado para o 8, porque aí sim, aí ele vai ter um algarismo significativo e um único duvidoso. Aí como é que a gente faz essa aproximação? Olha para o 5 aqui, vê que ele é maior ou igual a 5, acrescenta uma unidade aqui e despreza as demais. Então esse resultado seria 5,9. Tá? E se a gente tivesse feito a divisão, gente, mesma conversa, só pode ter um dígito, um algarismo significativo na resposta. A gente não pode ultrapassar aí a precisão do número menos preciso, né? Então só pode ter um dígito significativo. Como essa medida aqui é menos precisa, só tem um dígito significativo. O resultado só pode ter um dígito significativo. Então quando a gente faz essa divisão aí, que vai dar esse número assombroso aí, 0,60, 96 e por aí vai, a gente tem que fazer a aproximação para que o resultado só tenha um dígito significativo. Então, como só pode ter um dígito significativo, ele vai ter que ser o 6, o próximo já vai ser duvidoso. Então a gente vai ter que aproximar esse número para essa casa. Aí para fazer essa aproximação é só olhar para o próximo número, ver que ele é maior do que 5, então isso aqui vai ser acrescido de uma unidade e a gente vai desprezar as demais e a aproximação vai ser 0,61, ok? E se a gente tivesse feito a soma? Mesma conversa, pessoal, olha só. Eu vou simplesmente fazer a operação normalmente e depois fazer o arredondamento, né? Como o menos preciso só tem um dígito significativo aqui, só pode ter um algarismo significativo, então só pode ser o 4, o próximo já tem que ser duvidoso, né? Então a gente vai arredondar esse número para essa casa. Olha para o próximo, maior que 5, acrescenta uma unidade aqui e despreza os demais, então essa aproximação seria 5. Mesma história se a gente tivesse que fazer uma subtração, né? Só pode ter um dígito significativo na resposta, então fazendo aí a operação a gente encontra menos 1,21, como só pode ter um dígito significativo tem que ser o 1, o 2 já tem que ser o duvidoso, olha para o próximo para arredondar, ele é menor do que 5, a gente não soma nada e despreza esses demais números, então o resultado dessa aproximação seria simplesmente menos 1,2, ok? E por fim a gente vai falar um pouquinho aí sobre notação científica, tá? Às vezes a gente quer expressar um número que é muito grande ou muito pequeno, como por exemplo a distância da Terra ao Sol, que eu vou representar pela letra D, ela é 149,45 milhões de quilômetros. Então perceba que quando a gente expressa essa distância dessa forma, nós queremos dizer que temos certeza na medida do 1, do 4, do 9, do 4, ou seja, todos esses dígitos aí são significativos, e o 5 é um dígito duvidoso, certo? Mas esses milhões de quilômetros aí, se fossem preenchidos como zeros, iriam acrescentar uma ambiguidade, né? Uma expressão dessa forma iria passar uma informação errada que tem uma precisão muito maior do que essa, né? Então, como é que a gente procede? A gente usa a notação científica. Como é que se utiliza a notação científica, gente? Sempre a gente vai deixar um número à esquerda da vírgula. Então, aqui no 149,45, somente o 1 vai ficar à esquerda da vírgula, tá? E aí, a gente vai colocar após a vírgula tantos dígitos quantos forem aí os significativos restantes, o 4, o 9 e o 4 que estão aqui, mais o duvidoso, que é o 5. Então, a gente vai colocar aqui tantos dígitos quantos forem os significativos mais o duvidoso. Então, por isso que todos eles estão aqui.
tá? E daí a gente mexe com a potência, né? A gente sabe que o milhão é 10 à sexta, mas aí no caso nós andamos com a vírgula duas casas aí para a esquerda, então a gente tem que compensar isso acrescentando duas unidades aí no expoente. Milhões era 10 à sexta, mas como a vírgula andou duas casas para a esquerda, nós vamos acrescentar duas unidades aí a 10 à sexta, então a gente vai apresentar esse resultado como 10 oitavas, certo? Vamos fazer aí, por fim, uma operação com notação científica, só para ver como é que se procede. Digamos que a gente queira somar 2,34 vezes 10 ao quadrado com 4,93. Pessoal, nesse caso, a gente vai tomar o cuidado, né, de não ultrapassar a precisão do número menos preciso. Aqui vai até ficar razoável, porque ambos os números têm dois dígitos significativos. Vejam que é o 2 e o 3 no primeiro, o 4 já é o dos 12, né? E no segundo, o 4, 9 e 3 já é o dos 12. Então, aqui o nosso resultado não pode ultrapassar essa precisão. Então, a gente vai ter que colocar um resultado com dois logaritmos significativos. O próximo já vai ser dos 12. E aí, como é que a gente opera? Bom, sempre a gente vai deixar aí a menor potência em evidência. Aqui nós temos uma potência que é 10 ao quadrado e aqui a gente não tem nenhuma potência. Como a gente não tem nenhuma potência aqui, isso aqui é 4,93 vezes 10 elevado a zero. Então a gente vai ter que eliminar essa potência aqui para deixar isso aqui 234 vezes 10 a zero. Aí, quando os dois estiverem com a mesma potência, a gente faz a soma. Então a gente vai ter aqui 2,34 vezes 10 ao quadrado, vai dar os 234 somado com 4,93, o que vai resultar em 238,93. Mas vejam que dessa forma aqui, o resultado vai conter 1, 2, 3, 4 dígitos significativos mais um duvidoso. Ultrapassamos aí a precisão do número menos preciso, temos que fazer uma aproximação para que esse resultado tenha apenas dois dígitos significativos. Então a gente tem que aproximar esse número para casa aqui do 8, porque aí o 2 e o 3 vão ser dígitos significativos, teremos 2 mais um duvidoso, isso vai ser de acordo aí com os resultados que geraram essa operação, né? Então a gente vai ter que aproximar para cá. Para fazer essa aproximação a gente olha para o 9, ele é maior ou igual a 5, então aqui a gente vai acrescentar uma unidade, desprezar as demais, então esse resultado vai ser aproximadamente 239. Agora a gente vai estar de acordo aí com os dígitos significativos aí dos operandos, né? A gente não ultrapassa aí a precisão do número menos preciso. E para exibir isso aqui como uma notação científica, como é que a gente tem que deixar? Bom, apenas um dígito à esquerda da vírgula e os demais dígitos significativos e duvidosos. Então, nesse caso aqui, o 3 e o 9. Então, a gente vai colocar a vírgula duas casas para a esquerda, 2,34, e como a gente ao fazer isso, na verdade, está dividindo esse número por duas potências de 10, ou seja, 100. Então, quando a gente passa essa vírgula duas casas para a esquerda, a gente está, na verdade, dividindo esse número por 100. Para compensar isso, para não mudar esse número, a gente multiplica ele por 100, que é 10 ao quadrado. Tá? Daí, esse resultado vai ser, então, na verdade, 2,39 vezes 10 ao quadrado. Ok? Pessoal, essas notas aí eu extraí dessa referência, tá? Se vocês procurarem, vocês conseguem encontrar esse livro, tá? E eu vou colocar aí algumas atividades como tarefa no Moodle, né, para vocês, e fico à disposição para tirar as dúvidas que porventura forem surgindo, ok? Meu muito obrigado e até a próxima.